E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar do filósofo Nietzsche, filósofo tão famoso, filósofo alemão, conhecido aí como o pai do ateísmo, né? Nietzsche foi um filósofo que vai trazer uma nova realidade para a sociedade. Então, quando nós vimos ali, né, o tripé, vimos René Descartes, vimos John Locke e vimos Immanuel Kant, Nietzsche ele vai chegar com uma outra ideia, a ideia do niilismo. Então vamos entender qual que é a ideia. Nietzsche está dentro da questão da filosofia alemã. Nietzsche ele é um crítico dos pensadores da época e ele é um gênio. Muito cedo assumiu o espaço na universidade, muito cedo começou a lecionar e muito cedo ele começou então a se destacar no meio acadêmico. Por causa disso vai escrever alguns livros e dentro desses livros Nietzsche ele coloca uma crítica bem interessante para a sociedade da época. Qual a crítica de Nietzsche? Nietzsche vai dizer que a sociedade da época ela vivia um conceito de valor. Os valores eles eram transformados em dogmas por causa da instituição que estava no poder na época, e esses dogmas deveriam ser cumpridos constantemente. Se não fosse cumprido, as pessoas estariam erradas, equivocadas. Então ele está falando da instituição religiosa chamada igreja, principalmente a igreja cristã. A igreja cristã ela dominava o momento em que Nietzsche estava vivendo dentro, né, da Alemanha da época, e era a igreja cristã protestante. Nietzsche vai dizer então que essa igreja ela estimulava as pessoas para viverem dentro de um padrão que foi pré-determinado por ela. E esse padrão pré-estabelecido por ela vai gerar então os valores que a gente chama de valores coletivos. E esses valores coletivos, se de algum modo eles fossem desrespeitados, a igreja condenava esse indivíduo. Como o Estado estava aliado ao conceito e o pensamento da igreja, então o próprio Estado acabava também de alguma forma punindo o indivíduo quando o indivíduo ele não cumpriu o padrão desses processos coletivos. Na visão de Nietzsche, então isso estava gerando uma moral chamada moral do rebanho. O que é moral do rebanho? Na visão dele, eu e você, quando nós estamos debaixo da autoridade de alguém e nós não criticamos, estamos dentro desse rebanho, onde nós só seguimos, só pensamos, só falamos aquilo que o outro diz. E nós não questionamos. E a ideia da moral do rebanho é realmente uma metáfora utilizada no texto bíblico, quando os líderes religiosos são chamados de pastores e aqueles que seguem esses líderes são chamados de ovelha. Então ele vai fazer realmente essa metáfora e vai dizer que esse grupo que está debaixo da autoridade desse líder religioso, não importa ele de qual denominação seja, esse grupo que está debaixo dessa autoridade, ele se torna um rebanho e o rebanho não questiona, o rebanho não critica, o rebanho ele só segue, baixa a cabeça e segue e faz aquilo que o seu pastor, o seu líder está pedindo, está mandando. Então ele vai falar que aí gera uma moral que não é muito boa, essa moral do rebanho, que também você pode encontrar no vestibular como moral do servo. Aquele que está na autoridade, aquele que tem e define a complexidade dessa autoridade, aquele que é o líder, ele vai falar que esse aí tem a moral do senhor ou a moral do pastor. Qual que é a moral do senhor? Ele dita as regras, é aquele que vai dizer o que o outro deve fazer, como deve fazer e onde deve fazer. Atrelado à fé, na realidade a fé cristã da época, baseado nos conceitos coletivos então que eram determinados. Então ele vai falar que existe a outra moral, essa moral do senhor, a moral do pastor, que é o indivíduo que de alguma forma ele se deixa, ele gera no outro essa dependência. Então o grupo que aqui está embaixo, eles estão na heteronomia, né, e o outro está dentro de uma autonomia, só que essa autonomia é vinculada aos conceitos religiosos. E Nietzsche vai falar que isso estava estragando a sociedade, porque as pessoas de alguma forma atrelavam todo tipo de conhecimento e tudo aquilo que eles deveriam ou não fazê-lo a uma ética e uma moral religiosa. E ele vai dizer que isso de alguma forma deixava a sociedade um pouco mais atrasada cientificamente, filosoficamente. O que Nietzsche deseja, então? Ele vai desenvolver uma teoria chamada teoria da transvaloração. O que isso significa? Significa que você deveria pegar todos os valores o qual você possui, quebrar esses valores, martelo de Nietzsche, você vai encontrar isso no vestibular, quebrar os valores, reconstruir esses valores de maneira individual. Reconstruindo os valores de maneira individual, você vai romper com a moral do rebanho, vai romper com a moral do Senhor e vai chegar ao Amberest de Nietzsche. O que é isso? Ao super-homem. Quem é o super-homem de Nietzsche? Na visão de Nietzsche, o super-homem é aquele que consegue transvalorar, ele consegue ultrapassar todos os valores e, de alguma forma, ele consegue viver os seus valores de maneira individual, sem depender do outro, sem depender da instituição, sem depender do Estado, sem depender das pessoas que vão dizer o que ele deve ou não deve fazer. Ele vai transvalorar, vai ultrapassar os valores que antes eram coletivos, agora são valores individuais, e esses valores individuais são
pessoais, é daquele indivíduo, é para aquela pessoa, então você não pode pegar o valor pessoal de alguém e transformar esse valor para você, senão você está de novo transformando os valores em coletivo, então você está errado. E aí o que ele vai dizer? O desenvolvimento deste homem, ele vai gerar o super-homem, né? O homem, além de todos os homens. É aquele que conseguiu transvalorar, que ele conseguiu passar de todos os valores. Friedrich Nietzsche. E Nietzsche vai dizer que esse homem, ele é utópico. Infelizmente, as pessoas, nós não conseguiremos atingi-lo, nós não conseguiremos tê-lo, porque constantemente precisamos das convenções sociais para vivermos bem, precisamos das convenções sociais para estarmos dentro da sociedade e para podermos conviver um com os outros também. A ideia da transvaloração é essa ideia, então, de pegar os valores que até então foram transformados em coletivos e transformá-los em individuais, através do martelo de Nietzsche, que é o martelinho lá, que você vai encontrar no vestibular também, que é a ideia de quebrar esses valores e a reconstrução desses valores também. Para Nietzsche, só dessa forma nós conseguiríamos permear e romper com a moral do rebanho, com a moral do Senhor e irmos então para o super-homem, o qual ele tanto defende. Nietzsche também vai falar que existe um padrão importante que nós devemos compreender, que é a ideia do nosso conhecimento. Segundo ele, existe uma linha muito tênue entre o conhecimento do ser humano, tanto racional quanto empírico, tanto racional quanto emocional. E segundo Nietzsche, essa linha tênue, ela vai nos levar a ter conhecimentos que não necessariamente são verdadeiros. Nietzsche ele vai estudar muito a tragédia grega, e por estudar bem a tragédia grega, ele vai atribuir ao deus Apolo e ao deus Dionísio essa ideia dessa linha tênue. Você vai encontrar ao deus Apolíneo ou ao deus Dionisíaco a ideia de que quando eu e você nós estamos vinculados à razão, estamos mais vinculados a um Deus do que ao outro. E para ele isso é muito importante para o conhecimento da sociedade, porque a sociedade ela precisa entender que ela só vai gerar conhecimento a partir do momento em que eu e você nós andarmos naquele centro, na mediatriz, na mediana, na virtude aristotélica, que é a justa medida entre excesso e a falta. Caso contrário, nós vamos pender para um dos lados e vamos estar errados. E é por isso que Nietzsche vai falar da ideia do eterno retorno. O que é o eterno retorno de Nietzsche? Outra teoria que cai em vestibular. Na visão de Nietzsche, uma coisa não desenvolvida agora, não bem resolvida agora, ela se repetirá posteriormente. E essa repetição fará com que eu e você nós possamos cair nos mesmos erros que já tivéssemos cometido anteriormente. Então, para ele, a sociedade, a história, ela gira de uma maneira cíclica, e por girar de uma maneira cíclica, ela vai então repetir as mesmas ações. Eu e você precisamos, de alguma forma, entender isso, resolver os problemas para que eles não se repitam posteriormente. Só que para Nietzsche, nada disso aqui é algo que você deve se preocupar, porque Nietzsche ele vai inaugurar aquilo que nós chamamos de niilismo ativo. O niilismo é anterior a Nietzsche. O niilismo é a ideia do nada, é a ideia do vazio. Que você não tem que se preocupar com as coisas, que você não tem que se preocupar com as suas contas, você não tem que se preocupar com a sua vida, você não deve se preocupar com aquilo que está acontecendo ao seu redor, você não deve se preocupar com as pessoas que estão interagindo com você, a maneira como elas interagem. Então, Nietzsche vai falar que esse é um niilismo interessante. Todavia, esse é o passivo. E ele vai dizer que o niilismo ativo é o niilismo que eu e você, nós fazemos, às vezes, nós não nos preocupamos, mas nós queremos evoluir como seres humanos. E essa evolução, ela deve ser por nossa própria conta, deve ser por nós mesmos, e nós devemos estar debaixo dessa autoridade que é a nossa consciência. Então, o ser, o indivíduo, a consciência que nós possuímos. E a partir daí, esse niilismo ativo, ele vai ser startado, então, porque nós não nos preocupamos com as coisas que estão acontecendo à nossa volta, não nos preocupamos com o que as pessoas dizem, pensam, né, ou fazem com relação àquilo que nós somos, todavia estamos fazendo algo para melhorar quem somos como indivíduos, porque nós queremos evoluir como seres pensantes, seres críticos, seres racionais. Quando as pessoas não se preocupam, mas não fazem nada, niilismo passivo. Mas também Nietzsche falou que existe um niilismo cristão ali que permeou a sociedade durante um tempo, que é o cara também que não se preocupa com nada e espera em Deus, que Deus possa fazer algo pela vida dele, espera em Deus que Deus possa fazer os milagres da vida dele, então ele não espera em nada, o cara está doente, não procura um médico porque ele espera que Deus faça o milagre. Se Deus não fizer, é porque esse era o destino dele mesmo, ele tinha que morrer. Então, na visão de Nietzsche, esse niilismo cristão era um niilismo perigoso, porque para ele, o indivíduo ele atrelava a sua vida a um ente, né, esse ente, o ser divino, né, chamado de Deus, e para ele, então, essa ideia ela deveria ser algo
que você deveria tomar cuidado. É por causa disso que Nietzsche vai ter aquela tão famosa frase, Deus está morto. Qual que é a ideia de Nietzsche nessa frase? É atribuir que o conhecimento através de Deus ele não existe, a não ser através do próprio homem. Que Deus, na realidade, era um artífice construído para a manutenção de uma sociedade dentro de uma ética chamada ética de escravo. E que era necessário, então, você se libertar dessa ideia, dessa moral ou desse valor universal, que era o valor divino, para que você pudesse ir além, né? E, então, você pudesse chegar ao além-homem. Por isso da ideia, Deus está morto. E no final da vida de Nietzsche, tem até uma frase famosa dele, que aqueles que dançavam foram considerados insanos, por aqueles que não conheciam, que não escutavam a música. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a coisa estava acontecendo, mas muitos não conseguiam perceber o acontecimento. Logo, achavam que Nietzsche era insano, logo achavam que o niilismo estava equivocado, logo achavam que o niilismo não fazia parte deste conhecimento. É por isso que Nietzsche, de alguma forma, ele vai marcar a sociedade com o seu ateísmo, com a sua, entre aspas, morte de Deus, e no seu texto chamado O Anticristo, ele vai dizer que talvez a pior instituição que existe é a instituição chamada igreja religiosa baseada no cristianismo, porque desde quando ela tomou o poder, ela nunca mais deixou esse poder e ela sempre dominou sobre o outro para fazer com que o outro pensasse como ela tanto deseja, gerando então aquilo que ele chama de moral coletiva que corrompe o ser humano. Nietzsche vai falar, devido às várias impressões da vida dele, né, que os sentimentos que nós possuímos não são verdadeiros, porque eles são manipulados dentro de um sistema ao qual nós existimos. Nietzsche vai falar que o amor, por exemplo, não é verdadeiro, que nós nos acostumamos a dizer que amamos as pessoas, porque as pessoas dizem que, na realidade, nós precisamos fazer isso. Então, a pessoa, você, quando nasce, as pessoas já preparam você para uma vida futura, mesmo que você não queira essa vida, as pessoas já prepararam você. Tanto que quando você começa a namorar, as pessoas começam a perguntar quando será o noivado, quando será o casamento, quando terá o primeiro filho, o segundo filho, e assim vai. Porque, na visão dele, a sociedade ela vai preparando o indivíduo para ser isso e pronto, acabou. E o cara não pode ir contra. Se ele for contra, ele que está errado. Ele não quero casar. Não, está errado, é impossível isso. Como que você não vai casar? Então, Nietzsche vai fazer esse tipo de crítica para aquele tipo de pessoas, para aquele tipo de sociedade qual ele está inserido, qual ele está vivenciando. E é por isso que Nietzsche, então, ele vai, de alguma forma, ser desconsiderado no seu momento, porque a igreja que dominava na época não gostava muito de Nietzsche, e vice-versa, Nietzsche também não gostava da igreja. Nietzsche vai morrer tendo problemas neurológicos, né? Ele teve sífilis, a sífilis chegou até o último estágio, que é o estágio neurológico, aonde ele vai ter alucinações e vai sofrer bastante por causa disso também, e ele vai ter que ser afastado da universidade por causa da doença dele. Todavia, deixou os escritos e deixou essas teorias que caem no vestibular também do pensamento de Nietzsche. Então, lembre-se de estudar a nossa apostila, lembre-se de dar uma olhada nos exercícios e qualquer coisa, manda a sua pergunta que eu te respondo também. Beleza? Muito obrigado, até mais. Tchau, tchau.